Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Desde que a Coca-Cola e a Pepsi foram inventadas, no final do século XIX, as duas marcas sempre participaram de uma espécie de disputa para definir qual bebida de refrigerante é a melhor. O que poucas pessoas sabem é que na década de 80, essa rivalidade atingiu patamares astronômicos e foi parar no espaço. A história da chamada Guerra Espacial das Colas começou quando a Coca-Cola tomou a iniciativa de entrar em contato com a NASA, pedindo permissão para fazer um curioso teste. A empresa queria que uma latinha fosse mandada ao espaço durante uma viagem do ônibus espacial Challenger, em 1985. A questão é que não seria uma latinha qualquer, mas sim um dispositivo desenvolvido especificamente para o espaço, que poderia ser usada em ambientes de microgravidade. É verdade que os astronautas poderiam simplesmente abrir uma latinha de coca, mas isso acabaria gerando uma bagunça, uma vez que o refrigerante teria liberdade para voar dentro da nave sem nenhum controle. A forma correta para o consumo da bebida no espaço seria por meio de um dispositivo que lançaria o refrigerante para fora do recipiente apenas no momento em que o astronauta quisesse beber. Para fazer com que o projeto saísse do papel, a Coca-Cola desembolsou nada menos que $250 mil. Um valor alto, mas consideravelmente mais baixo do que de sua rival. A Coca adaptou uma de suas latinhas e criou um dispositivo bem engenhoso, com um saco plástico cheio da bebida em seu interior, ligada a uma bexiga pressurizada com dióxido de carbono. O objetivo era lançar o refrigerante para fora. Para isso, a nova latinha recebeu uma tampa bem diferente, com um bico para o astronauta beber e uma válvula de metal que não deixava o refrigerante vazar. Foi então que, pouco tempo antes da missão do ônibus Challenger ter início, a Pepsi ouviu falar do projeto da rival e, mais do que depressa, pediu para a NASA incorporá-la na missão. A Agência Aeroespacial Americana não viu problema no pedido, só havia um porém. No meio de tudo isso, a Pepsi deveria entregar um dispositivo a tempo do início da missão. Ou seja, a inimiga da Coca teve muito menos tempo para desenvolver o mecanismo. Não apenas isso. Na verdade, a Pepsi investiu uma quantia muito maior na iniciativa, uma vez que a empresa alterou um projeto existente que tinha uma tecnologia bem parecida com a das embalagens de chantilly. A questão é que o tal projeto existente tinha custado nada mais, nada menos que $14 milhões. A latinha da Pepsi tinha uma tecnologia parecida com a da Coca, com uma bolsa de dióxido de carbono que lançaria a bebida para fora. A diferença é que, ao invés de estar pré-pressurizado, determinados produtos químicos no interior da embalagem foram responsáveis por produzir o gás. Bom, mesmo que o dinheiro da Pepsi no projeto tenha sido consideravelmente maior, o fato da empresa ter organizado tudo às pressas deu a impressão de que a latinha estava com o pior acabamento. A Coca teve muito mais tempo para elaborar o dispositivo, então a latinha da empresa tinha muito mais tecnologia e não se parecia simplesmente com uma embalagem de chantilly. Agora, embora a NASA tenha aceitado que o projeto dos dois refrigerantes fizesse parte da missão, isso não queria dizer que os astronautas envolvidos estivessem contentes em participar dos experimentos. Uma forma que a agência encontrou de se livrar da implicação comercial de Guerra Espacial das Colas, que era como a mídia estava chamando o momento, foi batizar o teste de avaliação de recipientes de bebidas carbonatadas. Além disso, a NASA também determinou que o experimento deveria ser feito somente quando houvesse tempo livre entre as outras atividades dos astronautas. Afinal, o foco da missão não era testar latinhas de Coca e da Pepsi. Os astronautas foram mandados para o espaço para estudar a física atmosférica, solar e astrofísica,
Então não é de se estranhar que parte da tripulação achou tudo muito comercial. Para o ex-astronauta americano John David Bartow, a Coca-Cola considerava o experimento como um sério projeto de pesquisa. O objetivo da marca sempre foi descobrir se seria possível desenvolver uma latinha capaz de impulsionar uma bebida gaseificada no espaço, ao mesmo tempo em que ela passaria a mesma sensação de quando é ingerida aqui na Terra. Só que, com a entrada da Pepsi na missão, o experimento acabou se tornando uma espécie de competição para descobrir qual dispositivo era o melhor. Isso, ao menos, em segundo plano, visto que a NASA estabeleceu algumas regras antes do lançamento. A que mais chamou a atenção dizia que a equipe deveria limitar todo tipo de crítica em relação ao funcionamento das embalagens, além de evitar fazer comentários sobre os refrigerantes. Até mesmo a Coca e a Pepsi concordaram nesse aspecto, já que as empresas também queriam se afastar da ideia de qual era a melhor marca. Para o experimento, 4 latinhas de cada refrigerante foram embarcadas dentro do ônibus espacial. E o comandante da missão, Gordon Fullerton, pensou que seria mais fácil limitar o envolvimento da tripulação se apenas 2 pessoas tomassem o refrigerante. Foi então que os 2 escolhidos foram John David Bartow e Loren Acton, ambos especialistas de carga. O problema é que Bartow não queria ter nenhum tipo de envolvimento com o teste. Como era sua primeira missão espacial, ele estava muito mais interessado em fazer experimentos astronômicos, biológicos e astrofísicos do que se envolver na guerra espacial das colas, o que ele considerava algo frívolo e que depreciava a ciência da missão. Foi então que o comandante Fullerton mudou os planos e decidiu que toda a tripulação beberia dos refrigerantes em seus tempos livres, menos Bartow. Enquanto o astronauta ficaria fora do convés de voo durante os experimentos, 3 tripulantes beberiam Coca e outros 3 tomariam Pepsi. Ao final, os resultados do experimento ficariam em sigilo até a primeira coletiva de imprensa, marcada para uma semana depois dos astronautas voltarem do espaço, no dia 14 de agosto de 1985. Já na hora do experimento, alguns detalhes chamaram a atenção da tripulação. No momento da decolagem, as 8 latinhas estavam geladas. Mas como não havia uma geladeira a bordo, os astronautas tiveram que experimentá-las na temperatura ambiente. Embora isso não pareça muito agradável para nós, afinal, nem todo mundo é fã de refrigerantes que não estejam gelados. Os astronautas se surpreenderam que a temperatura não foi um problema. Eles disseram que o gosto estava bom, como era de se esperar das marcas. Quanto às latas, também não houve nenhum tipo de problema. O astronauta Tony England disse que os dispositivos estavam funcionando normalmente. As latinhas não explodiram quando foram abertas e os refrigerantes estavam disponíveis imediatamente para o consumo. A maior diferença reparada pelos astronautas em relação à bebida em si foi que a Pepsi ejetava um líquido mais espumoso do que a Coca. Fora isso, ambas tinham o mesmo problema em comum simplesmente por serem bebidas gaseificadas. Acontece que ao abrir uma garrafa ou latinha aqui na Terra, as bolhas de gás sobem e desaparecem. Contudo, sem gravidade, não tem como as bolhas subirem, não é? Por causa disso, os gases continuavam dentro do estômago dos astronautas, o que acabou gerando, nas palavras de Tony England, arrotos molhados. Tempos depois do experimento, a própria Coca-Cola se declarou vencedora na guerra espacial das colas, já que a tripulação do ônibus espacial teria testado sua latinha antes da Pepsi. Em um anúncio na época, a marca disse que se tornou o primeiro refrigerante degustado no espaço. Inclusive, para aproveitar toda a popularidade da missão, tanto a Coca quanto a Pepsi fizeram parcerias com grupos educacionais e produziram réplicas de seus dispositivos, enquanto a Coca montou duplicatas de plástico de latinhas espacial para vender e dar de presente para museus e distribuidores. A Pepsi fez algumas réplicas para impulsionar a organização Young Astronaut.
Desde então, a latinha espacial da Pepsi não participou de novos projetos. A empresa só voltou a se envolver com o exterior do planeta em 1996, quando mandou uma lata inflável gigante para a gravação de um comercial da Mir, a estação espacial russa. Enquanto isso, a Coca-Cola voltou ao espaço outras 3 vezes, sempre com a tentativa de levar o refrigerante aos astronautas. Entre 1991 e 1996, a marca não levou apenas a latinha espacial, mas também 2 versões de uma máquina capaz de encher uma garrafa ou um copo pressurizado. Será que no futuro teremos dispositivos espaciais para servir refrigerantes aos astronautas? Já imaginou algo do tipo? O que você acha dessas ideias? Me diga nos comentários. E até logo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!